Você já compartilhou algo com um membro da família, talvez no espírito da honestidade ou apenas para desabafar, e depois desejou ter guardado para si mesmo? É uma sensação estranha, não é? Você abre seu coração, pensando que isso o aproximará, apenas para se sentir um pouco mais incompreendido, ou até mesmo julgado. E quanto mais envelhecemos, mais percebemos. Algumas coisas é melhor não serem ditas, não porque estamos escondendo algo, mas porque a paz e a privacidade se tornam mais valiosas do que nunca. Se você tem mais de 65 anos, já viveu o suficiente para saber que a sabedoria muitas vezes não está no que você diz, mas no que você escolhe não dizer. É sobre isso que este vídeo fala. Hoje estamos discutindo 5 coisas profundamente pessoais que, uma vez compartilhadas, podem reverberar em sua vida de maneiras que você não esperava. E às vezes, a melhor maneira de proteger sua independência, dignidade e sanidade é saber o que manter sagrado. Vamos começar com o primeiro ponto de forma suave, porque é um grande assunto. Vamos falar sobre suas decisões financeiras. Agora, conversas sobre dinheiro em famílias são como andar por uma sala cheia de cães dormindo. Parece tranquilo e controlável, até que um acorde comece a latir. E de repente, todos ficam tensos. Você pode pensar, bem, não tenho nada a esconder. Trabalhei duro a vida toda. Por que não deveria contar aos meus filhos o que economizei, ou como planejo usá-lo? E você está absolutamente certo. Você pode ser aberto se quiser. Mas pergunte a si mesmo, eu preciso ser? Porque às vezes compartilhar demais sobre as finanças pode abrir uma porta que você nunca quis entreabrir. Veja, quando você diz às pessoas quanto economizou, investiu ou planeja deixar para trás, pode, sem querer, convidar opiniões, expectativas, até mesmo um sentimento de direito. Alguns membros da família podem começar a insinuar, sutilmente ou não, que você deveria dar um pouco mais aqui, ajudar com um pagamento inicial ali, ou começar a guardar dinheiro para os netos. E talvez eles tenham boas intenções. Talvez realmente te amem e queiram o melhor para você. Mas o amor nem sempre vem sem pressão. Vem? Eu ouvi histórias reais, de pessoas que compartilharam toda a sua situação financeira com os filhos e acabaram perdendo o controle. Uma mulher me contou como seu filho começou a ajudá-la gerenciando suas contas. E logo depois, ele começou a sugerir que ela vendesse sua casa para diminuir o tamanho. Ela nem havia pensado em se mudar, não foi ideia dela. Mas, de repente, tornou-se uma conversa que ela nunca pediu. A verdade é que, uma vez que você coloca suas cartas financeiras na mesa, é difícil retirá-las. E mesmo que sua família não te pressione, você pode começar a duvidar de suas próprias escolhas, se perguntando se alguém silenciosamente julgando como você gasta ou economiza. Você realmente precisa daquela viagem de fim de semana com seu velho amigo? É aceitável comprar aquela nova poltrona? Ou você deve apenas se contentar? Não é assim que o dinheiro deveria ser. Não nesta fase da vida. Você conquistou o direito de usar seus recursos de uma maneira que traga alegria, liberdade e conforto. Você não precisa justificar cada compra. Você não deve explicações a ninguém, a menos que queira dar uma. Agora, não estou dizendo que você deve manter tudo trancado a 7 chaves. É inteligente ter um plano. É sábio ter um testamento. Nomear uma pessoa de confiança como seu procurador ou executor do espólio e deixar instruções caso algo aconteça com você inesperadamente. Mas fora isso, o número exato na sua conta bancária, as ações que você acabou de comprar ou quanto você está gastando em seu hobby, esses são detalhes que você tem todo o direito de manter privados. Não porque você está escondendo algo, mas porque está protegendo sua independência. Seu dinheiro é seu negócio, e quanto mais você mantém certos detalhes financeiros para si mesmo, mais você permanece no controle, não apenas de suas finanças, mas de como as pessoas se relacionam com você. Agora vamos passar para algo igualmente pessoal: sua saúde. Esse é um assunto delicado, porque quando seu corpo começa a apresentar problemas, e ele vai, é natural querer contar a alguém. Talvez você esteja se sentindo mais cansado ultimamente. Talvez seus joelhos doam quando você se levanta. Talvez sua digestão esteja ruim, ou o sono simplesmente não vem fácil mais. E você pode pensar, bem, meus filhos deveriam saber pelo que estou passando. Afinal, eles se importam comigo, não merecem saber o que está acontecendo? Sim e não. Veja, o problema não está em contar à sua família sobre questões de saúde que realmente precisam de atenção.
Se você está enfrentando algo sério, como um diagnóstico, uma visita ao hospital, ou sintomas que afetam sua vida diária, é importante compartilhar isso, mas o perigo surge quando compartilhamos cada pequeno detalhe. No momento em que começamos a narrar cada dor, cada palpitação, cada visita ao médico, algo muda. Você não é mais visto como mãe ou pai ou vovó que faz o melhor pão de banana. Você se torna frágil aos olhos deles. Alguém a ser gerenciado, controlado. Antes que você perceba, pode notar que sua família começa a tomar decisões por você, ou pelo menos, tentando. Deixe que eu cuido disso. Você provavelmente não deveria ir nessa viagem. Talvez seja a hora de você parar de dirigir. Isso nem sempre vem de um lugar ruim, mas tira algo que é difícil de recuperar, sua autonomia. E aqui está a questão. Se seu joelho dói hoje, está tudo bem em não dizer nada. Se sua digestão estava ruim na semana passada, mas você se sente bem agora, não precisa relatar isso como uma previsão do tempo. Você tem gerenciado sua saúde por décadas. Você sabe quando algo precisa de um médico e quando só precisa de uma bolsa de água quente e um pouco de paciência. Você merece ser visto como inteiro, capaz e resiliente, não como alguém que está em declínio só porque teve um dia ruim. Então, antes de compartilhar aquela próxima atualização de saúde, pause por um momento. Pergunte a si mesmo: estou contando isso porque preciso de ajuda? Ou porque só preciso ser ouvido? Se for o último, talvez escreva. Talvez converse com um amigo da sua idade que entenda. Mas você não precisa convidar preocupações desnecessárias para sua casa. Você não precisa entregar as rédeas da sua vida só por causa de um sintoma passageiro. Manter pequenos problemas de saúde para si mesmo não te torna teimoso, te torna sábio. E nesta fase da vida, a sabedoria é sua maior força. Vamos continuar. Porque uma vez que você navega pelas águas complicadas do dinheiro e da saúde, há outro espaço que pode ser ainda mais carregado emocionalmente: seus pensamentos sobre conflitos familiares. Agora, eu sei que este pode tocar em questões pessoais. Você provavelmente já viu de tudo até agora. Discussões que começaram pequenas, mas duraram anos. Irmãos que não se falam desde o casamento do seu primo em 1998. Filhos adultos que carregam mágoas como bagagens velhas, recusando-se a desempacotá-las. E de alguma forma você frequentemente se encontra bem no meio, querendo ou não. É tentador, não é? Intervir. Resolver. Dizer, bem, aqui está o que eu acho que deveria acontecer, esperando que sua sabedoria traga clareza ou calma. Mas mais vezes do que não, falar sua verdade plena no meio de uma tempestade familiar não traz paz. Traz mais relâmpagos. Veja, quando você compartilha sua opinião honesta durante um conflito, especialmente quando envolve duas pessoas que você ama, isso te coloca em uma corda bamba. Não importa quão cuidadosas sejam suas palavras, alguém ouvirá o que quer ouvir. Alguém sentirá que você escolheu um lado. E uma vez que eles se sentem assim, é difícil voltar atrás. Eu conversei uma vez com um homem que tentou mediar um desentendimento entre suas filhas. Uma se sentia desamparada. A outra se sentia injustamente culpada. Ele pensou, se eu apenas disser a cada uma como vejo a situação, elas entenderão. Mas o que aconteceu? Ambas as filhas saíram chateadas com ele. Não só estavam ainda bravas uma com a outra, mas agora estavam feridas pelo que ele disse. E ele ficou se perguntando, por que eu abri a boca? É uma lição que muitas pessoas acima de 65 anos acabam aprendendo da maneira mais difícil. Mesmo quando você acha que está ajudando, entrar no drama de outra pessoa pode ter consequências negativas. Você pode querer harmonia, mas suas palavras, não importa quão cuidadosamente escolhidas, podem ser lembradas muito tempo depois que o conflito em si se apaga. E aqui está algo que ninguém fala o suficiente. Brigas familiares muitas vezes passam, mas sua opinião pode ficar presa na memória das pessoas. Vamos supor que seu filho esteja tendo problemas com a esposa. Você ama os dois, mas ele desabafa com você. Você ouve e então, talvez apenas uma vez, você diga, bem, eu nunca entendi muito bem a atitude dela. Você quer dizer isso como um pequeno desabafo de apoio, mas meses depois, eles se reconciliam, vão de férias, renovam os votos e de repente você é a pessoa que disse algo que não deveria. Você é quem plantou uma semente de dúvida. Não é justo, mas é humano. As pessoas se lembram de como você reagiu quando estavam machucadas e muitas vezes assumem que essa reação é como você realmente se sente. Então, o que você faz? Você se mantém neutro. Você pratica o que eu gosto de chamar de silêncio compassivo.
Você pode acenar com a cabeça, pode dizer, isso parece difícil, ou espero que vocês dois encontrem um caminho para isso. Você pode oferecer seu amor, sua presença, até mesmo uma refeição caseira. Mas você não precisa oferecer sua opinião completa. Deixe a tempestade passar. Deixe que eles resolvam. Eles são adultos. Eles podem precisar tropeçar assim como você fez uma vez. E quando fizerem, você ainda será a pessoa com quem eles se sentem seguros, porque você não adicionou pressão ou julgamento quando estavam vulneráveis. Agora, este próximo ponto pode te surpreender. Seus arrependimentos sobre o passado. Todos nós carregamos alguns deles, não é? Talvez seja algo que você disse uma vez e gostaria de não ter dito. Um sonho que você não perseguiu. Um emprego que você ficou tempo demais. Um lugar para o qual você nunca se mudou. Um momento em que você gostaria de ter falado, ou gostaria de não ter falado. O arrependimento é parte de ser humano, especialmente após décadas de vida. Mas não precisa ser compartilhado com seus filhos, seu cônjuge ou seus netos. Porque aqui está a questão sobre o arrependimento. Quando falado em voz alta, nem sempre soa como sabedoria. Às vezes, soa como culpa, ou desapontamento, ou um peso emocional sendo transferido para outra pessoa. Você pode pensar que está apenas refletindo, mas sua família ouve algo completamente diferente. Se você disser, eu gostaria de não ter trabalhado tanto quando vocês eram jovens, seus filhos podem levar isso para o lado pessoal, mesmo que tenham tido uma boa infância. Mesmo que nunca tenham se sentido negligenciados. Eles podem internalizar isso como, eu não valia seu tempo naquela época. Se você disser, eu deveria ter deixado aquele casamento mais cedo, seus netos podem se perguntar se a existência deles está de alguma forma entrelaçada com o arrependimento. Até mesmo um comentário simples como, eu deveria ter me mudado para a Flórida nos meus 40 anos, pode fazer as pessoas sentirem que sua vida atual, com elas nela, é de alguma forma a segunda melhor. Não percebemos sempre o poder de nossas palavras, especialmente aquelas que carregam o peso de anos. Então aqui está uma verdade gentil. Seus arrependimentos passados não precisam se tornar o fardo de outra pessoa. Isso não significa que você deve engarrafar tudo. Escrever em um diário, conversar com um amigo próximo ou apenas sentar-se em silêncio com suas próprias memórias. Essas são maneiras lindas de processar o passado. Mas nem todo pensamento precisa de um público. Nem toda dor precisa de uma testemunha. Sua vida como ela é tem sido rica, cheia de camadas e significativa, mesmo com os momentos que você gostaria de reescrever. E sua família? Eles precisam te ver como uma pessoa inteira, como alguém que viveu, amou, caiu, se levantou e ainda está de pé. Além disso, você ainda não terminou. Você tem tempo para criar novas memórias, fazer a viagem, consertar um laço, tentar algo que te ilumine. Compartilhar seus arrependimentos com muita liberdade pode fazer parecer que a história acabou. Mas você ainda é o autor. Você ainda está virando páginas. Você não precisa voltar e editar os primeiros capítulos. Você só precisa fazer o final valer a pena ser lido. Então, da próxima vez que você se sentir a necessidade de confessar um arrependimento a alguém que ama, pause. Pergunte a si mesmo, estou compartilhando isso para me conectar ou para me desabafar? E isso nos aproximará ou nos afastará silenciosamente. Porque as histórias mais poderosas que você pode partilhar agora são aquelas sobre esperança, crescimento e gratidão. Vamos encerrar essa conversa com uma das verdades mais difíceis, mas mais importantes de todas. Você não precisa compartilhar toda a extensão da sua situação financeira. Agora, eu sei que já tocamos no assunto do dinheiro anteriormente, mas esta parte não se trata apenas de como você o gasta, é sobre quanto você tem e o que acontece quando essa informação começa a circular entre sua família. A princípio, pode parecer honestidade, transparência, até mesmo amor. Você pode pensar, se eu contar tudo agora, não haverá confusão depois. Eles vão apreciar minha abertura, eles estarão preparados. Mas, na realidade, compartilhar sua situação financeira completa raramente se desenrola da maneira que imaginamos. Às vezes, no momento em que as pessoas sabem exatamente o que você tem, quanto está economizado, o que está entrando, o que você planeja deixar para trás, a dinâmica muda silenciosamente. Isso não acontece sempre de imediato. E não é sempre malicioso, mas acontece. De repente, pessoas que você ama começam a fazer suposições, cálculos silenciosos. Sua sobrinha, que nunca visitou muito,
De repente, começa a ligar com mais frequência. Seu filho adulto começa a mencionar casualmente que o carro está no fim da vida, ou que as crianças poderiam usar uma casa maior. Um parente inicia uma conversa com "quando você não estiver mais aqui um dia", e assim seu dinheiro se torna o plano futuro deles. Mesmo que você nunca tenha dito uma palavra sobre dar isso a alguém. Agora, talvez você realmente queira deixar algo para trás. Talvez você tenha reservado dinheiro para a educação dos seus netos, ou para uma causa em que acredita, ou até mesmo apenas para garantir que seu cônjuge seja cuidado. Isso é algo bonito. Mas aqui está a chave. Você tem o direito de fazer essas escolhas em silêncio, privadamente, nos seus próprios termos. Porque uma vez que todos sabem o que você tem, você pode descobrir que eles param de te ver e começam a ver um número. Uma conta bancária. Uma herança potencial. E isso não é o que nenhum de nós quer que nosso legado seja. Há também outro lado para isso. E se sua situação financeira não for tão boa quanto as pessoas presumem, talvez você tenha tido alguns anos difíceis. Talvez os investimentos não tenham dado certo. Talvez você viva modestamente e com cuidado. E essa seja a única maneira que funciona. Se você revelar isso à sua família, pode pensar, pelo menos eles entenderão por que não posso ajudar mais. Mas às vezes, tudo o que isso faz é desencadear preocupação. Ou pior, julgamento. Por que você não economizou mais? Por que você ainda está morando nesta casa? Talvez você devesse diminuir o tamanho. Talvez você devesse parar de gastar com esse hobby. E assim, seu estilo de vida se torna um tópico de discussão. Suas escolhas se tornam objeto de debate. Você pode até começar a se sentir envergonhado por coisas das quais antes se orgulhava, porque alguém as enquadrou de forma diferente. É por isso que quando se trata de seus detalhes financeiros, os números em si, você tem todo o direito de mantê-los próximos, silenciosos, protegidos. Não se trata de segredo, trata-se de dignidade. Trata-se de manter seus relacionamentos baseados em amor, risadas, memórias, não em dinheiro. Agora, isso não significa evitar todo o planejamento. Você deve, sem dúvida, ter seus assuntos em ordem, seu testamento, seus documentos de propriedade, seu procurador, o que for aplicável. Você deve designar alguém em quem confia, alguém que cumprirá seus desejos exatamente como você pretende. Mas tudo isso pode ser feito com clareza e sabedoria, sem transformar sua família em um conselho consultivo financeiro. Porque no final do dia, seu dinheiro é uma ferramenta, não um vínculo. Ele deve servir às suas necessidades, sua paz, sua alegria, não às expectativas de outra pessoa. E uma vez que você se liberta da necessidade de se explicar, você recupera um tipo de liberdade que nenhum valor em dinheiro pode comprar. Então respire fundo. Deixe de lado a pressão de divulgar tudo. Sua vida não é um livro de contabilidade aberto. Você tem o direito de manter algumas coisas para si mesmo. Isso não é isolamento, é respeito próprio. E agora, ao chegarmos ao final deste vídeo, vamos fazer uma pausa e refletir. Há um poder silencioso em manter certas coisas privadas após os 65 anos. Não porque você está construindo muros, mas porque está protegendo o que importa. Sua paz de espírito, sua autonomia e a forma como seus entes queridos te veem. Quando você se abstém de compartilhar tudo, quando escolhe o silêncio em vez de compartilhar demais, você não está retendo o amor. Você está criando espaço para que ele cresça. Você está lembrando ao mundo que ainda é o autor da sua própria história. Ainda sábio, ainda vibrante, ainda no controle. Então, seja sobre dinheiro, saúde, velhos arrependimentos ou conflitos familiares, pergunte a si mesmo: compartilhar isso nos aproximará ou criará um peso que nenhum de nós precisa carregar? E se a resposta não estiver clara, talvez a resposta seja o silêncio. Agora, eu adoraria ouvir de você. Houve alguma vez em que você compartilhou algo apenas para se arrepender depois? Ou talvez uma vez em que você ficou em silêncio e percebeu que foi a melhor decisão que poderia ter tomado? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Suas histórias, seus insights, sua sabedoria vivida. Eles importam. Não apenas para mim, mas para toda a comunidade aqui. E se este vídeo falou com você, se ajudou você a se sentir visto, validado ou simplesmente lembrou que você não está sozinho, por favor, dê um joinha e inscreva-se se ainda não o fez. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos algo novo. Seu apoio realmente nos ajuda a manter este canal ativo, criando conteúdo significativo para pessoas que estão navegando pela vida após os 60 com graça, humor e coragem.
Lembre-se, você ainda não terminou. Você ainda tem tempo, histórias, força e muito a oferecer. Aqui está viver com intenção, falar com bondade e saber quando manter algo sagrado e próximo. Você conquistou essa sabedoria e você merece cada pedacinho da paz que ela traz. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.